Comecemos então com a fé dos principiantes. Bom, em primeiro lugar é necessário você se recordar que a fé é um dom de Deus. Então, é uma graça que vem de nosso Senhor. Esta graça, ela toca a minha inteligência e a minha vontade. Deus me fala. Ele me fala através da pregação, me fala através da vida dos santos, me fala através das experiências de vida. E então surge a fé em mim. Mas essa fé, ela é dom de Deus. É uma realidade onde eu me sinto atraído e então, por força da minha vontade, a vontade diz então ao intelecto, creia. É verdade, é Ele quem está falando. A fé, ela acontece por causa da autoridade de Deus que está falando. Então, se é assim, se a fé é um dom que Deus dá, para o principiante é importante pedir a fé. Ou seja, a vida de oração. Essa é a primeiríssima coisa que se deve fazer para aumentar a fé. Pedir. Como foi o exemplo do pai do menino epilético no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 29, onde ele diz assim, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Isso poderia ser uma oração, repetida várias vezes por dia, pela pessoa que está começando. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Um pedido. Então, essa é a primeira coisa que a pessoa que está iniciando na fé deve fazer. A segunda coisa, se você está iniciando, então lembre-se, a sua fé é frágil. Uma coisa é uma árvore frondosa, já formada. Outra coisa é o brotinho tenro, pequenino, que muitas vezes, para ser preservado, precisa ser levado numa estufa, num lugar protegido, não é isso? Então, se você está iniciando a fé, a segunda coisa que você deve fazer é evitar os perigos. Primeiro, o perigo são as sugestões diabólicas. Ou seja, o demônio está interessadíssimo em que você perca a fé. Então, essas sugestões diabólicas vêm pela sua imaginação ou vêm pela conversa de uma pessoa. Essas sugestões, elas vão vindo. Como é que nós podemos combater as sugestões diabólicas? Somente indiretamente, ou seja, fugindo. Você está no início da caminhada. Nem mesmo os avançados, os provectos devem enfrentar o demônio de frente. Mas, principalmente você. Se distraia. Fuja daquele pensamento. Se vem uma sugestão de falta de fé, não fique agora matutando e pensando, não, eu sou uma pessoa crítica, uma pessoa que é intelectual, então eu preciso pensar e pensar e pensar. Má estratégia. Você está no início. Ninguém coloca uma arvorezinha nova numa intempérie, no meio de uma tempestade. Ela não irá resistir. Fuja, combata indiretamente, se distraia, não pense, faça o sinal da cruz e vá em frente. Não dê atenção às sugestões diabólicas. Outra coisa que você deve fazer para defender a sua fé é evitar leituras perigosas. Leituras de questionamentos, de pessoas que escarnecem a igreja ou que falam mal contra os dogmas, porque nesse tipo de leitura a sua fé ela não vai se fortalecer. E terceira coisa que você deve fazer é evitar a soberba intelectual. Que é aquilo que eu disse, você bancar o cara crescido, não, eu já tenho fé, eu sou robusto, ninguém me ensina. Veja, você é um principiante. O principiante precisa aprender. E ninguém consegue ensinar nada a um soberbo. O cara que já sabe não aprende de ninguém. Existe uma realidade básica para uma pessoa aprender. É ser humilde, estar disposto. Então, essa é a segunda realidade. Evitar os perigos através da fuga das sugestões diabólicas, evitando as más leituras e combatendo a soberba intelectual. O terceiro ponto, para que você então saiba
realmente fazer crescer a sua fé é aumentar a sua cultura religiosa, ou seja, estudar o catecismo, ler a vida dos santos, realmente crescer na cultura da igreja. Fazendo essas 3 coisas, você já está num bom caminho. Uma boa dica de leitura para aqueles que querem atos que aumentem a sua fé, que alimentem a sua fé, é ler no final dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola as várias regras que ele coloca para o sentire cum ecclesia, sentir com a igreja. Tudo isso é coisa muito boa. Por quê? Porque alimentando a fé, ela cresce. Quando ela então for uma árvore frondosa, você poderá passar para um próximo estágio.